fake news. So
Pessoal, boa noite. Tá dando direito? Boa noite, tá sim. Então, beleza. Só tô esperando o Guilherme entrar aqui e aí eu apresento para vocês. E professor, boa noite. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Acho que a gente já pode dar início, então. Pessoal, boa noite a todo mundo. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre sintoma, principalmente. A gente está tendo como convidado aqui o professor Guilherme Massara. Ele é psicanalista, professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é membro do grupo de trabalho Psicanálise, Política e Cultura da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, também é membro do Laboratório de Psicanálise e de Psicopatologia da UFMG, e do Instituto da Sociedade Internacional de Filosofia e Psicanálise, e também da Federação Europeia de Psicanálise, coordenador de grupo lá. Hoje a gente vai estar com ele, então, Guilherme. Seja bem-vindo e fica à vontade, tá? A palavra é sua.
Oi, gente, obrigado, então, né, mais uma vez aí pelo convite, né, assim, de me encontrar novamente com vocês hoje, né, assim, sempre fico bem satisfeito, bem feliz, assim, com esses nossos encontros, e feliz também de saber, né, assim, que a Liga de Psicanálise e Medicina prospera, né, que vocês continuam aí também, assim, né, as voltas com as questões concernentes à psicanálise, enfim, né, e questões muito provavelmente de interface também, assim, com o campo dos saberes médicos aí, né, de forma geral. Queria agradecer dessa vez particularmente a Laís, né, que me fez o convite, enfim, né, assim, pela gentileza e por ter compartilhado com vocês um breve resumo aí também, né, do que eu havia programado falar aqui hoje. Pensei, gente, dessa vez talvez em fazer uma fala até um pouco mais breve, assim, né, comparativamente à última vez, e quem sabe deixar um tempo maior aí também, assim, para a gente dialogar, né? Acho que estando aqui já não mais pela primeira vez, né, eu fico também curioso para saber, assim, como é que vocês estão lendo os textos, né? Quais são as questões que estão surgindo. O convite foi feito para falar um pouco sobre esse tema dos sintomas, assim, também, né? Que é um tema tão amplo, assim, também, né? Assim, tão central ao mesmo tempo na psicanálise. E aí eu fico curioso também para saber um pouco, né? Assim, como é que vocês estão às voltas com esse tema, quais são as, né? Assim, as questões que estão surgindo, as discussões que vocês estão tendo. Então, espero que essa minha fala possa somente instruir um pouco, né? Assim, uma conversa que a gente possa vir a ter hoje ainda a respeito desse assunto, tá? Tá meio escuro aqui, né, gente? Deixa eu só acender uma luzinha aqui para ver se fica um pouquinho melhor. Acho que agora fica. Talvez vocês me vejam melhor e eu também um pouco as minhas notas que eu deixei aqui ao lado, tá? Bom, gente, uma primeira coisa que eu pensei em trazer, né, assim, acho que a proposta talvez a gente historicizar um pouco, né, assim, esse movimento dentro da psicanálise, desenvolvimento um pouco de hipótese sobre o sintoma, eu acho que ela vai no sentido, assim, talvez de encadear um pouco, né, assim, algumas questões que foram surgindo a partir dos desenvolvimentos disso em obras maiores, né, como são as obras de Freud e a obra de Lacan, né, e, ao mesmo tempo, tentar assim, fazer algumas marcações históricas que talvez permitam a gente compreender um pouco mudanças que foram acontecendo, né, ao longo do desenvolvimento dessa teoria e talvez aspectos que foram se transformando, né? Porque eu acho que, pelo menos é um pouco a forma como eu vejo o desenvolvimento da teoria psicanalítica, assim, né? Assim, muitas transformações não significam necessariamente assim subversões completas, né? Mudanças absolutas de perspectivas ou pontos de vista, mas às vezes algumas transformações que incorporam novos conceitos, incorporam novas circunstâncias, né, assim, e que dizem respeito a dois aspectos, né, um que é mais interno à teoria e outro que talvez tenha a ver, enfim, né, assim, com os cenários sobre os quais essa teoria se, por assim dizer, se aplica, né? Então, gente, eu acho que essa história começa aí também, aí, né, assim, ali quase que um pouco numa certa pré-história mesmo do desenvolvimento da metapsicologia freudiana, né? Hoje mesmo, coincidentemente, lá no FMG, assim, durante uma supervisão clínica, a gente teve a oportunidade de passar brevemente por isso, né? E o comentário era esse, né? Como que parece que essa ida do Freud a Paris, né? Ainda em meados dos anos 90, né? Assim, do século XIX, mudou a vida dele, né? Assim, mudou o destino dele, assim, a frequentação desses seminários lá do Charcot, né? Isso teve um impacto muito forte, assim, também, assim, né? Nas mudanças de perspectiva de um cara que estava desenvolvendo pesquisas laboratoriais, assim, né? Um pouco na área de bioquímica, enfim, né? E o que eu acho que acontece ali, gente? Tem muito volume de material sobre isso, né? Recentemente saiu um livro muito bonito do George de Huberman, né? Assim, falando um pouco sobre, né? Assim, as histéricas de Charcot, enfim, né? E o efeito disso, né? No impacto sobre isso da teoria psicanalítica. Mas, assim, uma das maneiras pelas quais a gente poderia abordar esse início, talvez, assim, de assim dizer, uma teoria do sintoma na psicanálise, é a visão de Freud aí também, assim, né? De que havia elementos que se manifestavam quase que preponderantemente no corpo, né, dos sujeitos, e que eram sensíveis à escuta e, consequentemente, à palavra, né? Acho esse ponto bem importante, né? Esse é um primeiro aspecto que me parece bem marcante. O Freud mesmo, naquele momento, já parecia perceber, né, assim, que o Charcot vinha desenvolvendo, assim, né, talvez alguns aspectos aí da técnica hipnótica, né, assim,
de reprodução do sintoma histérico, né? Mas sem uma espécie de uma teoria de base, assim, né? Que subsidiasse melhor os fundamentos daquilo que acontecia. Mas é bastante o Freud parece ficar muito impressionado, né, assim, naquele momento, né, assim, como que esse elemento que depois viria a ser desenvolvido como transferência, né, era capaz, enfim, assim, de conjurar ali na atualidade do encontro, né, com o médico, assim, uma dimensão de sofrimento que havia feito com que aquelas pessoas tivessem chegado até aquelas unidades de saúde, né? Então, assim, naquele momento os hospitais estavam às voltas com isso, né, assim, com um conjunto de sintomas preponderantemente corporais, mas muitos no nível na esfera do pensamento, e que pareciam susceptíveis também, assim, né, de uma certa invocação a partir desse elemento transferencial, né? Agora, a partir disso, eu acho assim que nasce um pouco essa teoria do inconsciente, né? Quer dizer, quando Freud começa a reproduzir, por assim dizer, né, assim, esses mesmos processos no desenvolvimento da sua ciência, né, eu acho que ele já começa a deixar de lado, né, assim, começa a limpar um pouco o terreno em relação a um aspecto que não vai ser, talvez, tão bem recebido, né, na teoria do inconsciente, como era, talvez, assim, né, na sugestão hipnótica do Charcot. E isso tem a ver com a ideia da sugestão, né, da sugestão hipnótica. Bem precocemente, Freud abandona essa ideia da sugestão, convicto de que talvez aquilo concerne muito mais o que ele ia chamar assim, de uma certa esfera pré-consciente, enfim, né, assim, de uma periferia, talvez, assim, da consciência como foco de atenção, do que do inconsciente propriamente dito, né? E ao que tudo indica, assim, ao abandonar essa técnica, assim, né, parece que o Freud começa a conceber o sintoma, né, como alguma coisa que não se resolve também, assim, né, tão facilmente, né, assim, na articulação com o conteúdo que aflora a consciência com base nessa sugestão hipnótica imediata, né? Que o sintoma até poderia ser reproduzido, né, numa situação clínica a partir da experiência da transferência, que é exatamente o que o Charcot evidencia, mas isso não significa que ele seria decifrado ou equacionado. Então, acho essa mudança bem importante, né? Assim, acho que o abandono da sugestão hipnótica, né, por parte do Freud, e a adoção de uma hipótese do inconsciente sistemático, que eu acho que são temas que vocês conhecem bem, né? Eu acho que ela dá, talvez, esse primeiro estatuto do sintoma, enfim, né, como cifragem, né? Como alguma coisa que parece que manifesta como uma solução de compromisso, né, como uma espécie de uma formação de compromisso, as relações entre o desejo e a censura, né? Então tem muitas coisas que vêm daí, né, gente, assim, né? No lugar dessa censura pré-consciente ali, né, que supostamente separaria a consciência do sujeito do acesso a algo que ele esqueceu, o Freud pensa uma resistência de uma ordem muito mais determinada, assim, também, né, assim, e que já não é mais, assim, dessa ordem quantitativa, né, da inibição do processo consciente, que a hipnose conseguiria resolver, né? Mas ele parte, então, para a teoria do recalque, né? Que já é uma base conceitual muito mais robusta para tratar o sintoma, né? Assim, como referido a alguma coisa que está efetivamente apartada do inconsciente e, por assim dizer, vivendo uma vida própria, né? Eu acho que essa ideia do inconsciente freudiano como um sistema onde os significantes operam, né, assim, a partir de um regime de leis próprios, né, mostra que o sintoma provavelmente ele está então assim, né, sustentado por um arranjo, né, de lembranças, sensações, percepções, pensamentos, né, assim, que não tem uma conexão direta talvez assim com a consciência. Então assim, os níveis de desconexão talvez entre a expressão manifesta, né, a gente poderia dizer quase que assim fenomenológica do sintoma e as suas raízes inconscientes, né? Assim, essa clivagem, ela é tão poderosa, né? Que o sintoma se reproduz, né? Assim, ele se replica a despeito disso, né? Bom, uma outra coisa que eu acho importante lembrar, gente, ainda em relação a essa primeira teoria freudiana do sintoma, eu acho que esse é um aspecto que está na fronteira, vamos dizer assim, do clínico quase com o histórico, social, político, né? O sintoma aparece também assim, né, como uma zona de interface, né, do sujeito com uma realidade excluída da sua história individual, né? Mas hoje já, assim, a partir de muitos autores, a gente poderia dizer assim que essa análise do sintoma na sua vertente histórica, ela revela também assim os recalques da cultura, né? Então, assim, acho que não é à toa que essa sexualidade vitoriana, né, assim, fortemente atrelada talvez ao puritanismo religioso, heteronormativa, monogâmica, enfim, né, assim, muito associada talvez a preceitos de uma moral
sexual civilizada, né, como o próprio Freud nomeia, né, assim, era por definição o conteúdo do recalque, né? Então, assim, no nível do sintoma histérico, da formação mesmo, assim, né, da expressão do sintoma corporal, né, o Freud parecia já reconhecer ali, talvez, o retorno desse gozo sexual reprimido, né? E que ele tratava a partir das memórias que o sujeito trazia, né, no que ele chamava ali do seu romance familiar, suas lembranças pessoais, né? Mas é um ponto interessante pensar também, assim, né, como que de algum modo o sintoma tem então essa correlação forte, né, assim, com algo que talvez tenha ficado retido para além da experiência individual, assim, né, como uma certa expressão talvez do modo como a cultura se organizava, né? Bom, então, um último aspecto ainda, né, relacionado a esse primeiro capítulo, né, dessa brevíssima história do sintoma que a gente está tentando fazer aqui, né, é pensar também o que poderia acontecer, né, assim, qual seria o destino do sujeito na ausência, talvez, aí também, assim, né, da relação ao sintoma. É um outro ponto muito importante que eu acho que o Freud insiste ao discutir o estatuto do sintoma neurótico, né? Assim, é pensar que de algum modo, assim, o sintoma ele estabelece uma zona, vamos dizer assim também, assim, de equilíbrio na relação à realidade, né? Que o sintoma ele é a ser assim tratado, né? Escutado, enfim, e não necessariamente um ponto, uma zona patológica a ser extirpada, removida, né? Por um procedimento pragmático que não fizesse dele nenhum cálculo, né? Esse ponto eu acho bastante importante, assim, né? Em algumas passagens bastante sutis da obra freudiana, a gente encontra, inclusive, assim, quase uma sugestão, né, de uma crítica, talvez, à psicologia do comportamento, né, que o Freud vai dizer, né? Que parece que trata o sintoma como disfuncionalidade, né? Assim, e empreende um tratamento do sintoma por uma via pragmática, assim, quase como se tratasse necessariamente disso, assim, né, de uma disfunção a ser eliminada para que o sujeito viva melhor, viva mais autoconsciente, talvez, enfim, né, viva uma vida com mais prazer, né? No fundo, talvez uma vida um pouco mais adaptada, né? E eu acho que o Freud vai mostrar, né, que o sintoma, enquanto expressão daquilo que manca, assim, também, né, daquilo que claudica, né, ele é a possibilidade do sujeito de se religar à realidade, né, aonde ela foi traumatizada por alguma coisa que diz respeito à história, que diz respeito ao campo sexual, né, que diz respeito a uma falha mesmo, assim, dessas operações simbólicas que, no fundo, estabilizam a nossa relação com a realidade, né? Então, assim, é quase como se a gente chegasse nesse paradoxo, assim, né? Ruim com o sintoma, pior sem ele, assim, também, né? Assim, porque na ausência do sintoma, o sujeito talvez tivesse exposto, né? Assim, a uma certa dimensão do trauma, né? Assim, que poderia ter efeitos muito mais desregrados do que aqueles que o sintoma, até certo ponto, estabiliza, né? Então, eu acho que isso tem uma validade clínica bastante importante, né? Mas eu ainda insistiria, gente, não sei se vocês estão de acordo, seria um ponto legal para a gente poder conversar aqui, né? Talvez isso engendra também uma certa, vamos dizer assim, um certo horizonte político, né? De entender isso, né? Assim, que o sintoma não é necessariamente aquele elemento disfuncional, né? Assim, como se o tratamento psicológico necessariamente concernisse a esse horizonte adaptativo aí também, assim, né? De fazer então com que as pessoas fiquem ali melhor adaptadas a uma performance social, sexual, laboral, enfim, né? Assim, correlativa a um certo ideal, né? Então, acho que o Freud vai deixando isso nas entrelinhas do seu texto em muitos momentos da obra, né? Assim, mesmo com as mudanças da pulsão de morte, a impressão que eu tenho é que o sintoma permanece ali, né? Como esse elemento que singulariza a nossa relação à realidade, né? Que faz com que, de algum modo, a gente, nesse mesmo lugar, né? Que seja um lugar de sofrimento, um lugar de claudicação, um lugar de angústia, de dor, né? Possa ser também um lugar de criação, né? Nas minhas próprias pesquisas lá na psicologia, eu tenho tentado valorizar bastante esse aspecto aí também. Por exemplo, nas pesquisas que eu oriento e desenvolvo na relação com a arte, né? Como às vezes é sintomática mesmo, assim, né? A forma como um artista se relaciona com a sua obra, né? Quantas coisas se repetem, né? Assim, quantas voltas, né? Eles dão às vezes em torno dos mesmos temas, das mesmas cores, dos mesmos tons, das mesmas formas, né? E, no entanto, é ali que a invenção acontece, né? Assim, é um pouco nesse movimento de repetição que algo da criação também é produzida, né? Então, acho interessante a gente poder ter um pouco essa visão do sintoma despatologizada, né? Assim, um pouco desconectada, né? Assim, de uma correlação forte com a ideia de disfuncionalidade, tá?
beleza, a gente encerra aqui, então, esse primeiro capítulo aí também, né, assim, e eu acho que na história da psicanálise freudiana tem talvez um outro aí também, né, assim, que é inaugurado com a teoria da pulsão de morte, né? É muito difícil, gente, eu não arriscaria, talvez, aqui também, assim, fazer grandes construções em relação a como que o Freud muda a sua teoria do sintoma a partir da pulsão de morte, porque eu acho que as mudanças são muitas e são muito significativas, né? Mas eu acho que um dos elementos mais importantes, né, assim, é a perda um pouco também, assim, né, dessa visada necessariamente interpretativa em relação ao sintoma, né? Se a gente pega as narrativas clínicas da primeira tópica, gente, os grandes casos que o Freud escreve lá, assim, né, sejam os casos de neurose obsessiva, a história de uma fobia infantil, né, ou mesmo os próprios estudos sobre o sintoma histérico, né, assim, nos estudos sobre histeria, tem sempre ali uma longa narrativa, assim, né, no seio da qual a gente vai percebendo, assim, né, aquela construção laboriosa que o Freud vai fazendo, né, assim, daquelas cadeias complexas, assim, de pensamento e de afeto, que estão correlacionadas ao sintoma. Ele vai, assim, decifrando, literalmente, né, assim, o sintoma nesse intercâmbio com a linguagem, né, assim, com esse arranjo de fantasia que estrutura, talvez, a relação do sujeito ao seu sintoma, né, e, obviamente, numa expectativa de transformação, né. Eu não sei se é exatamente uma expectativa de cura, assim, de remissão, né, porque eu volto a dizer, assim, que eu acho que a visão de Freud sobre o sintoma, por mais patologizante que ela pareça, no fundo, talvez ela não seja, né? Mas havia, sim, uma expectativa, talvez, de que esse efeito de decifração, né, ele fosse atenuando, né, assim, a força do sintoma, fosse reduzindo, né, drenando a pulsão que passa por ali, né? Quem sabe até a ponto de alguns sintomas desaparecerem, se deslocarem, enfim, né? Ou como Freud falava, assim, né, transformar um pouco, assim, aquele sofrimento contundente numa espécie de uma infelicidade comum, assim, também, né? Assim, alguma coisa que tem uma envergadura menor. Eu acho que com a pulsão de morte é uma alteração grande em relação a isso, né, gente? Assim, ali eu acho que a gente vai percebendo também, eu acho que nesse lugar, né, da pulsão de morte, e essa seria uma hipótese que a gente poderia eventualmente dialogar, né, assim, a respeito, talvez seja nesse lugar que o Freud reconhece também, assim, que a repetição, né, assim, a ação mortífera né, assim, de um determinado grupamento pulsional radicaliza um pouco essa ideia, assim, de que é pelo sintoma que passa mesmo as nossas formas de enlaçamento com a realidade, que o sintoma ele é mais uma forma de estabilização um pouco da relação, né, que nós mantemos com o real, que é enlouquecedor, assim também, né, que é traumatizante, né, do que necessariamente um elemento disfuncional, né? Então, eu acho que a pulsão de morte parece que ela reitera ainda mais para o Freud essa suspeita que talvez ele já tivesse na primeira tópica em relação a essa força disruptiva do sintoma, né? O que leva Freud a ser mais cuidadoso, eventualmente mais reservado, né? Assim, em relação a prognósticos assim também assim muito otimistas, né, assim, a respeitar da cura dos sintomas, né, e leva ele, inclusive, a uma análise, talvez, assim, dos sintomas maiores da cultura, né. É nesse momento que ele escreve, talvez, esses grandes textos sociológicos aí, como Mal-estar na civilização, O futuro de uma ilusão, enfim, Análise terminável e interminável, né, onde ele vai, de algum modo, tentando mostrar, assim, de que a engrenagem social, ela funciona sintomaticamente, né, e que os horizontes muito adaptativos assim também de correção, né, assim, da engrenagem social, eles talvez ignoram essa vamos dizer assim, talvez essa hipótese, né, assim, esse dado de que não há uma forma de abordagem direta do real, né? Ele é sempre um pouco fora do discurso, né? E talvez nesse lugar alguma coisa sintomática assim, faz um certo enlaçamento, cria um nó, né, assim, que ata o sujeito à realidade, né, assim, sob o preço, claro, né, assim, de uma perda de gozo, enfim, né, de um sofrimento, né, ou às vezes da fixação de um gozo específico. Então, tem essa impressão, gente, assim, que é relativizado, no final das contas, essa ideia de que o sintoma seria decifrável, né? Parece que tem uma parte dele, assim, que está, assim, inscrita no próprio corpo, né? E que não responde exatamente, né, assim, a esses esforços de uma tradução significante, né? Assim, como se a cadeia simbólica fosse progressivamente ganhando terreno aí, né, nesse campo da pulsão, enfim, e do real, tá?
Bom, em relação ao texto freudiano, gente, eu caminharia por aí, assim, para arrematar, talvez só lembrando um texto importante, 1937, né, que é Construções em Análise, né, que eu acho um texto importante também para pensar, assim, o arremate dessas hipóteses sobre o sintoma, onde ele claramente vai dizer, assim, da insuficiência da interpretação analítica, né, como que a interpretação, ela não é uma ferramenta exclusiva também, assim, né, para lidar com o sofrimento, enfim, com o sofrimento neurótico, né, mas ela precisa, às vezes, assim, né, de alguma outra coisa que possa ter junto dela assim uma função, né, uma função complementar, né? E a construção, então, acho que ela aparece aí, gente, assim, quase como assim aquele remendo de linguagem, né, assim, que eventualmente acontece numa experiência de análise, né? Seja por um ato de nomeação, seja talvez aí também, né, assim, por alguma dimensão que não é mais assim somente da construção das frases, dos pensamentos, né, mas às vezes até alguma dimensão mais encenada mesmo ali do ato, quem sabe no fundo da produção de um objeto, né, que possa de algum modo também assim ser incorporado a esse movimento, né, assim, da vivência de um sintoma, mas quem sabe defletindo, né, toda essa dimensão de repetição, de angústia, talvez assim, né, de um sofrimento paralisante que ele produz, quem sabe num outro caminho assim também, né, num caminho mais da criação, né? Bom, migrando então agora, gente, um pouco para, né, assim, para a teoria lacaniana, eu tenho a impressão, assim, aí sem querer fazer uma análise muito grosseira, que assim um pouco dessa estrutura se repete também assim na obra de Lacan, né? Me dá a sensação, assim, até onde eu conheço, talvez, assim, essas duas obras, de que o desenvolvimento da teoria lacaniana ele obedece também, assim, né, assim, vamos dizer assim, a um movimento um pouco análogo ao do Freud, né? É claro que o Lacan já parte, talvez, assim, né, de uma epistemologia muito mais robusta, né? Quando ele volta, né, à metapsicologia freudiana com as ferramentas da linguística estrutural, né, assim, da lógica e da topologia, né, eu acho que ele dá vamos dizer assim, um acabamento muito mais sofisticado, né, assim, a essa ideia do sintoma analítico, né? Quer dizer, aquelas leis mentais lá da condensação, do deslocamento, né, que o Freud pelejava para explicar, né, a partir de alguns processos associativos assim muito difíceis assim de discernir, né? Quer dizer, Lacan formaliza isso melhor aí também, né, utilizando as ferramentas da linguística diretamente assim, né, assim, correlacionando o deslocamento à metonímia, a condensação à metáfora, enfim, né, e dando uma série de evidências aí assim de como que os processos de linguagem vão, de fato, instrumentalizando uma leitura do sintoma, né? Assim, desde de um sintoma propriamente dito, enfim, né? Assim, de um sintoma clinicamente instaurado, até as ações sintomáticas, né? Então, assim, aqui uma referência que poderia ser conveniente a gente lembrar é um texto de Freud ainda, antes da interpretação dos sonhos, que é o mecanismo psíquico do esquecimento, né? Que é o texto onde o Freud conta sobre o esquecimento do nome do pintor pré-renascentista Luca Signorelli, né? Ele esquece o nome desse pintor numa viagem de trem, ele estava indo para a Itália, assim, também, né? E aí alguém começa a conversar com ele no trem, pergunta para ele para onde você está indo e tal, o que você vai ver. E na hora que ele vai responder essa pergunta, esse nome desaparece, né? O texto é um texto curtíssimo, gente. Ele não tem 10 páginas, assim, também, né? E ele tem um diagrama, assim, né, muito interessante, onde o Freud vai mostrando, assim, né, assim, que aonde ele não lembrava o nome do Signorelli, né? Mas ele lembra o nome de outros dois pintores que ele sabia que não era o nome que ele havia esquecido, mas foram os que vieram na cabeça dele na hora, assim, né? Que era o Botticelli e o Boltraffio, né? E aí vocês vão vendo um verdadeiro exercício de linguística estrutural ali acontecendo no texto, assim, né? Acho que é a porta de entrada do Lacan um pouco para isso, assim, também, né? Assim, o Bo do Botticelli que liga a Bósnia, né? O Herr, né? Assim, o senhor, que é o prefixo do nome esquecido, que era efeito de uma tradução do italiano para o alemão, senhor significa Herr em italiano, e Herr desliza para Herzegovina, que é uma outra palavra que começa com esse mesmo prefixo, né? E na Herzegovina, né, assim, que é o país vizinho da Bósnia, o Freud recebe uma notícia traumática relativa à morte de um paciente, enfim, toda aquela complexidade aí, assim, das associações inconscientes, né, assim, que vão conduzindo ele um pouco à raiz do esquecimento, né? Então, no final do texto, é quase como se ele não dissesse claramente, né? Mas ele nos desse todos os elementos para a gente compreender qual foi
né? Qual foi o ponto de angústia, né, que fez com que esse nome desaparecesse da consciência, né? E ele já não era mais simplesmente um nome próprio, né? Um nome que designava um sujeito, né? Mas ele era literalmente um significante, né? Assim, alguma coisa desprovida de significado que, na relação com outros significantes, né, no deslizamento da cadeia significante, conduzia a, vamos dizer assim, afetos profundamente recalcados, né? Bom, gente, eu acho que o Lacan fica aí, assim, uma década e meia, pelo menos, assim, às voltas com isso, né? Assim, tentando retomar o estatuto do sintoma analítico, né? Assim, a partir do desenvolvimento da teoria do inconsciente como um inconsciente estruturado, como linguagem, né? E aos poucos ele vai acrescentando as suas pitadas aí também, né? Então eu acho que uma dessas que talvez tenha uma importância grande, né? Assim, que eu acho que é bem característica de um certo movimento aí da obra, né? É o momento onde vai aparecendo um pouco, talvez, assim, a teoria lacaniana do objeto A, né? Assim, quando Lacan desenvolve esse conceito, né, assim, do objeto A, eu acho que esse conceito vai, assim, retroagindo e iluminando um pouco, assim, alguns aspectos da teoria analítica como um todo, e também da teoria do sintoma, né? Assim, o objeto A é o elemento que ele tensiona inicialmente na relação com o sujeito para dar o que ele chamava da fórmula da fantasia, né? Então ele seria talvez assim, né, aquele objeto que se coloca no lugar, em um certo lugar privilegiado na economia pulsional, um objeto visado pela pulsão, né? Assim, e que estrutura talvez assim, né, assim, um modo de posicionamento do sujeito na linguagem, né, e na relação com o outro, que está fortemente associado, vamos dizer assim, né, assim, ao caráter sintomático da sua posição, né? Então é através do objeto A, por exemplo, que o Lacan recupera um pouco da ideia da repetição, né? Assim, pensando um pouco nessa estrutura meio fixa da fantasia, né? Assim, que faz com que a resposta que o sujeito dê ao outro seja uma resposta que insiste, né? Que se repete. E no final das contas, assim, a expressão vai sendo quase que declinada, gente, assim, né? Aí é uma hipótese de leitura, né? Assim, o Lacan parece que ele vai se interessar mais sobre, assim, o que há de sintomático no sujeito aí também, assim, né? Do que, assim, tentar fazer aquela teoria do sintoma que o Freud fez inicialmente aí, como, né, um grande enigma a ser decifrado, né? Então, assim, para Lacan, assim, essas ações sintomáticas, esses efeitos de repetição, essa estrutura meio congelada da fantasia, né, que ele traduz um pouco dessa maneira, assim, né, um pouco a resposta que o sujeito dá a esse enigma do desejo do outro aí também, né, é isso que tende a se repetir, né, em diferentes arranjos e diferentes configurações, né. Então, às vezes o sujeito ele troca de trabalho, ele está numa outra parceria amorosa, ele vive outras experiências, né, assim, às vezes em campos muito profundos e muito íntimos, e no entanto tem um traço que se repete, né? Assim, e esse é o elemento sintomático, né? Aí está talvez assim, né? O ponto por onde passa alguma coisa, como a gente falava aqui, né? Assim, dessa conexão, desse ponto de ligação com a realidade. Frequentemente no início das análises, assim também, né? Assim, a construção desse movimento é associada fortemente à ideia de sofrimento também, né? Do que faz sofrer, do que se repete, do que angustia, né? Assim, do que é colocado como campo do enigma, né? Mas eu acho que pouco a pouco o Lacan vai tentando mostrar que é justamente nesse mesmo território aí também, assim, que as invenções podem acontecer, né? Então eu tenho essa impressão, gente, assim, de que essa teoria do objeto ela vai fazer um ponto de inflexão, assim, quase que um ponto de junção entre um primeiro e um segundo movimento da obra lacaniana em relação ao sintoma, né? Bom, restaria então, gente, a gente entrar um pouquinho mais agora em aspectos, vamos dizer assim, de um ensino mais tardio, né, assim, né, do Lacan sobre o sintoma, que eu acho que também vão ser mais solidários, né, assim, dessa presença forte aí, talvez, assim, do real, da pulsão de morte, né, enfim, né, dessa impossibilidade mesmo, assim, da cadeia simbólica de recobrir, né, assim, de maneira um pouco decifradora aí, né, assim, todos os enigmas que o sintoma coloca. Sobre essa parte, gente, eu pensei até em recuperar umas anotações que eu tenho aqui, que eu acho importante aqui, assim, né? Eu peguei um trecho aqui, né? Como eu estou dizendo a você, gente, são recortes, né? Assim, é difícil a gente, né,
fazer uma apreensão que seja muito assim sinótica da coisa aí também, né? Eu não vejo muito sentido nisso, da gente querer pegar esses campos muito amplos, né? Então, o recorte que eu fiz aqui é a partir do seminário 23, né? Do seminário que se chama de Joyce Le Symptôme, né? Onde o sintoma passa a ser grafado com TH, né? Assim, o Lacan sai um pouco, né? Assim, daquela grafia tradicional do symptôme, né? Assim, né? Que corresponderia talvez a esse sintoma articulado da cadeia significante, e passa a grafar, então, o sintoma com TH. Isso tem muitas ressonâncias, gente, assim, na obra de Lacan, tem a ver com muitos aspectos que eu não pensei muito em tratar deles diretamente aqui. Cada um deles daria já, por si só, mais um encontro, assim, né? Mas, assim, pegar mais alguma coisa que está em jogo aqui nessa passagem. Um dos conceitos que eu acho que aparece, gente, assim, né, nesse momento aí já mais tardio da teoria lacaniana, é quando Lacan, por exemplo, assim, alude ao sintoma como que ele vai chamar de um acontecimento de corpo, né? Esse é um ponto importante, né? Assim, o sintoma, ele entra aí também como um dos elementos constitutivos de um acontecimento de corpo, né? Assim, a palavra na obra francesa, assim, na língua francesa, o événement, né? Assim, o acontecimento, é uma palavra que tem também uma forte repercussão no território da epistemologia próxima da psicanálise, né? Assim, o acontecimento é um conceito filosófico, assim, também, assim, né? De autores muito próximos de Lacan, e é um conceito bastante complexo, mas que, em alguma medida, se refere a uma certa irrupção do real, né? Então, assim, para muitos dos autores que pensaram essa experiência do acontecimento, né? Naquele momento histórico aí, próximo da década de 70, o acontecimento era o nome que designava, talvez, assim, né? Assim, essa produção de um núcleo real, né? Assim, no tecido histórico, sobre o qual talvez a gente não conseguisse uma produção simbólica coerente aí também, né? Assim, que literalmente assim traumatizasse um pouco assim as cadeias de sentido com as quais a gente apreende a história, né? E que só poderia talvez ser recuperado discursivamente a posteriori, né? Então, não sei se a gente talvez esteja diante de alguns acontecimentos, né? Assim, nesse momento histórico que vivemos, né? Quem sabe um deles agora, né? Assim, a guerra da Ucrânia, né? De algum modo, assim, isso produziu, né? Uma ruptura talvez aí também, assim, né? Da maneira pela qual todo um arranjo geopolítico se estabelecia, um conjunto de tensões, assim, né? Que assume direções um pouco imprevistas, uma grande força especulativa, né, assim, em torno desse fenômeno aí, assim, tentando compreender os destinos que ele pode ter. Vai ter uma guerra nuclear, não vai ter uso de bomba, outros países serão invadidos, a OTAN vai aceitar, né, assim, novos países ou não, enfim. Então, assim, todo esse conjunto de indagações, de enigmas aí também, assim, vem como consequência, talvez, de alguma coisa que está nesse nível aí, assim, do acontecimento, né? Foi produzido um real sobre o qual vacilam as nossas certezas, né? E a ideia de acontecimento de corpo, gente, é uma ideia que recupera um pouco assim essa dimensão meio traumática do acontecimento, né? Assim, como se alguma coisa se produzisse, né, na experiência humana, né? Assim, num nível em que o corpo ele é diretamente afetado, né? E a gente consegue um regime de aproximações, né? Assim, a esses fenômenos discursivamente, mas não são mais do que aproximações, né? São aproximações, não é mais um deciframento, não é mais uma tradução aí também, enfim, né? Assim, e não é mais alguma coisa que gera essa expectativa supressora, né? Assim, como se a gente, ao decifrar, ao entender, ao compreender, utilizar esse paradigma da compreensão, a gente então faria com que esses fenômenos desaparecessem, encontraria, por assim dizer, a solução para eles, assim também, né? Então, eles ficam nesses lugares um pouco insolúveis, né? No entanto, manejáveis, tá? Aqui, gente, vou ler para vocês esse pedacinho aqui. Nesse mesmo momento histórico em que é desenvolvida um pouco essa teoria do acontecimento, aqui do acontecimento de corpo, né, assim, é um momento onde o Lacan também está deslocando assim, a força também normativa de alguns dos seus conceitos principais. Por exemplo, o falo, né, ou a metáfora paterna. É um ponto importante da obra, assim, né, em que ele desenvolve, ele amplia um pouco a teoria do semblante, né, e vai tentando mostrar, assim, né, de que o significante nome do pai, né, assim, que num certo momento ele era quase que aquela ferramenta exclusiva aí, assim, também que distribuía um pouco aí as amarrações dos sujeitos, né, nesse âmbito das estruturas clínicas, da neurose, da psicose, da perversão, né, assim, ele passa agora a ser um semblante, ou seja, um ponto de amarração contingente,
dentre outros, né? Assim, e que pode também assim ter efeitos muito mais voláteis e efeitos de deslocamento que eram impensados até então, né? Então a metáfora paterna talvez possa ser pensada como um acontecimento significante que se metamorfoseia talvez aí assim, quase como uma corda. É justamente nesse seminário, né, gente, o Le Saint-Homme, né, assim, e em alguns textos um pouco anteriores e posteriores, que o Lacan vai desenvolver aquela teoria dos nós, né? O seminário do Joyce, né, o 23, ele é todo cheio de grafos aí também com os nós borromianos aí também. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de passar por esse livro aí também, assim, por esse seminário. Ele é muito discutido hoje em psicanálise, né? Mas ele tem muitos, né, ele tem muitas imagens, né, assim, que são as formas como Lacan vai pensando esses arranjos borromianos entre o real, simbólico, imaginário e o Saint-Homme, né, como esse quarto anel aí também, assim, né, que permitiria um arranjo entre esses registros, né? Já quase no final do seu seminário 23, Lacan gira, né, sutilmente o botão do seu filtro conceitual, né, numa lógica que ele vai designar como limitação do sintoma. Aqui eu vou quase que citar ele textualmente, né? O sintoma, pronuncia Lacan, eu vou citar essa passagem, ele fala assim: enquanto nada o conecta a isso que faz Lalang em si, de onde ele suporta essa trama, essas estrias, essa trança de terra e ar, né? Então, assim, é engraçado, aqui ele usa um outro conceito importante, que é a ideia da Lalang, assim, também, né? Que já é uma mudança também, assim, né? Na própria concepção do inconsciente. Então, aquela estrutura simbólica, né, assim, que era completamente separada do real, né, e que, de algum modo, permitia esse efeito de intercâmbio, né, entre a experiência que se passa no nível da sensibilidade corporal e o discurso, agora, ao contrário, né, a distância entre linguagem e corpo ela é muito menor. Né? Então, assim, Lalang, o que quer que ela queira dizer, né, assim, é uma hipótese assim, né, sobre os seres falantes, assim, né, assim, que conecta muito mais fortemente a linguagem ao corpo. Né? Então, assim, o acontecimento de corpo ele não é necessariamente algum efeito físico, né, assim, ou puramente sensorial que afeta o corpo produzindo um sintoma, né, assim, é a própria ideia, vamos dizer assim, da linguagem também, assim, né, como um efeito real sobre o corpo, né, da linguagem que inscreve no corpo às vezes um modo de gozo que não existia lá anteriormente, assim também, né, e do qual o sujeito não consegue se separar e também não consegue traduzir, né. Então, assim, daí o Lacan tira essa expressão também, assim, o savoir-faire, né, assim, que é o saber fazer com isso, né? Uma maneira de inventar, fazer uma invenção, né? Com esse elemento constitutivo aí também assim do sintoma, né? Então ele vai dizer assim ainda, né? O sintoma, isso que condiciona Lalang, né? Assim, o leva à potência da linguagem sem que nada seja aí analisável, né? Então, de novo, né, o Saint-Homme aqui com TH talvez seja esse efeito, né? Assim, é o acontecimento de Lalang sobre o corpo, assim, né? Talvez é o acontecimento da própria condição dos seres falantes, né? Sobre a sua natureza corpórea, né? A forma como o corpo responde a isso, num regime muito limitado, né? Assim, de traduções, enfim, né? Assim, de intercâmbio, talvez, assim, né? Do simbólico sobre essa realidade meio sempre um pouco traumatizada da experiência corporal, né? Então aqui, gente, assim, a gente poderia pensar assim, quais são essas tranças, né, que forjam esses acontecimentos, né? O que é essa corda que sustenta o sujeito, né, assim, e ao mesmo tempo faz sofrer? Esse estatuto do sintoma nunca perde, né, gente? Ao longo desses capítulos tão diversos da história do sintoma, ele nunca perde essa condição paradoxal também, assim, de um lugar de sofrimento, mas ao mesmo tempo um lugar de invenção, né, assim, um lugar de amarração, assim, de conexão mesmo do nosso, vamos dizer assim, do nosso desejo, talvez, enfim, né, das nossas capacidades na realidade, né? A gente pode pensar, talvez, como Lacan e Freud pensariam, assim, né? São quase 9 horas da noite de uma quinta-feira, provavelmente muitos de nós já trabalhamos 10, 12 horas, nós estamos aqui, né? Assim, aqui no Zoom, tentando entender, assim, o sintoma. Vocês se encontram periodicamente aqui, isso é bastante sintomático, né? Assim, da gente pensar, né? Assim, isso diz de alguma coisa que insiste em nós e que, às vezes, nos leva para lugares que ultrapassam um certo regime de racionalidade aí também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode reconhecer, então, nesses movimentos de excesso, né, uma certa gramática do sofrimento, eu acho que a criação, enfim, alguma coisa da expectativa da realização do desejo
está colocada aí, né? Então, no final, é como se a gente pudesse dizer isso, assim, essa timbragem traumática do acontecimento de corpo, né, assim, né, tenta esmiuçar alguns regimes de aproximação, talvez, aí também, assim, né, da relação do sujeito com o seu sintoma, por esses caminhos, que são os caminhos que o Lacan explora, né? Assim, não acho que é o caso aqui da gente entrar no pormenor de cada um deles, né? Mas os conceitos que são importantes nesse momento, a letra, o objeto A continua sendo o semblante, né? Assim, e talvez Lalang, fundamentalmente, né? Assim, essa hipótese aí também já bastante transformada pela relação que Lacan tem com algumas experiências discursivas, a do Joyce é certamente paradigmática aí também, né? Assim, um sujeito que escreve textos muito singulares, complexos, eventualmente ininteligíveis, né? Assim, mas que ao mesmo tempo transmitem assim alguma coisa, né? Então esse caráter sintomático dessa escrita, né, que leva Lacan a repensar um pouco assim a maneira pela qual a linguagem acontece no corpo, né, e como que o sofrimento vai sendo então assim revisto um pouco a partir daí, né? Então é como se a gente pudesse pensar assim, né, assim, essa lógica subtrativa, né, assim, eu estou chamando isso de uma lógica subtrativa aqui assim, né, nesse parágrafo, que eu acho que o Lacan vai subtraindo alguns elementos aí também, né, assim, a subtração que ele faz é um pouco a mesma que eu acho que o Freud faz na passagem da primeira para a segunda tópica, né, subtrai-se essa crença, talvez, essa aposta maior na ordem simbólica como uma ordem de decifração, de regulação, de autonomia, né, assim, de liberdade, né, e o sujeito, ele parece, então, estar muito mais ali, assim, ancorado na sua própria experiência sensorial e é com seu corpo mesmo que ele vai ter que se virar, né? Na medida em que os apelos desse corpo trazem sempre um certo grau de opacidade, né? E eles podem mudar, né? Na medida em que mudam também as circunstâncias que condicionam essas respostas que a gente dá a partir do corpo, né? Então, essas estrias e esses arrepios desses corpos não analisáveis, né? Assim, né? Ou esse aspecto não analisável desses funcionamentos sintomáticos, né, são aqueles que a análise continua recebendo, né, assim. É interessante porque, para concluir, então, gente, esse raciocínio, talvez já encaminhar essa fala para a conclusão, né, a gente poderia pensar, assim, que a diminuição, né, assim, dessas expectativas, assim, por assim dizer, curativas da linguagem, né, poderia diminuir também a convicção desses autores, assim, na própria potência da psicanálise, e ao contrário, né, o efeito é justamente o contrário, eles apostam ainda mais, né, na psicanálise, como um lugar ali também, assim, né? Onde a fala, de algum modo, talvez ela vai permitindo certos reequacionamentos dessa relação ao corpo, né? Vai permitindo, quem sabe, o sujeito se servir mais do seu sintoma, né? Do que ficar a serviço do sofrimento que ele produz, né? Se servir mais da sua posição sintomática para criar, para inventar, enfim, né? Assim, para fomentar os seus modos de existir, né? E talvez um elemento que eu acho que é sempre fundamental pensar, gente, assim, né? Para também permitir ao sujeito reconhecer mais a presença do desejo nos objetos que ele produz, né? Que eu acho que, em última instância, essa experiência do objeto A, essa sim talvez seja muito lacaniana, assim, né, nesse tema. Não que isso não exista em Freud, né, assim, mas eu acho que o Lacan dá uma ênfase muito inédita a isso, né? Que talvez o sintoma possa ser também uma parte constitutiva dos objetos que a gente produz, né, assim, dos mais concretos aos mais difíceis de nomear. Há uma tendência de que a gente gravite em torno disso, talvez ao longo de uma existência como um todo, assim, né? Assim, e desse lugar pode existir muita vida, assim, também, assim, né? Muita criação, muita invenção, né? Ainda que originalmente, talvez isso também esteja carregado de muito sofrimento, tá? Então, não sei, né? Acho que essa ideia do acontecimento, ela fica aqui, né? Como um ponto muito importante, né? Assim, de pensar que essas cordas, né? Assim, quando eu estava escrevendo esse texto aqui, gente, na realidade eu estou lendo para vocês uns parágrafos aqui de um prefácio que eu escrevi para um livro que é uma tese de doutorado que eu orientei na UFMG, que vai sair como livro agora, assim, em breve vou indicar para vocês, que é um super trabalho sobre os sintomas, assim, também, né? E eu estava pensando em música, né? Assim, como eu penso quase que o dia inteiro, né? Quando o Lacan fala dessas cordas aí também, né? Ele fala assim, dessa corda que sustenta alguma coisa entre a terra e o ar, né? Me veio imediatamente na cabeça assim a corda de um instrumento, né? Assim, que é literalmente um ponto de conexão, vamos dizer assim, entre a terra e o ar, né? Entre a materialidade, entre o corpo aí de um violão, por exemplo, né? Assim, e a vibração do ar que produz uma matéria impalpável, mas que ao mesmo tempo é um objeto, né? Um objeto que a gente capta, que a gente modula, que a gente molda de algum modo, né? Assim, a música não é nada além disso, assim, também essa manipulação
da matéria invisível do ar aí também, assim, né? Assim, que vibra, né? Assim, que produz frequências. Então, eu acho essa imagem bem inspiradora, né? A gente poder pensar que tem alguma coisa que parece impalpável, parece invisível, no entanto, a gente ouve, a gente escuta, né? Assim, e ali onde a gente escuta, a gente está sustentado também, né? A gente se sustenta um pouco nessas cordas invisíveis, né? Tende a repeti-las, né? E os nossos afetos são profundamente modulados também, assim, né? Pela repetição de alguns padrões, né? Ou parâmetros de vibração dessas cordas que talvez no fundo sejam a nossa forma sintomática aí de existir, de escutar, de sofrer, mas também de criar, né? Bom, gente, eu sempre tenho a sensação assim de um pouco de desconexão, né, assim, entre essas ideias como um todo, né? Mas eu gosto desse espaço aqui acho que pelo caráter de diálogo que a gente pode ter, né? Assim, eu nunca fico muito animado para chegar aqui, ler texto, trazer uma coisa que seja muito assim diagramada, né? Porque eu acho que o mais interessante talvez é deixar aparecer uns buracos aí por onde a gente possa conversar, tá? Espero não ter tomado mais tempo do que o necessário, gente. Valeu, mas queria ouvir vocês também, né? Guilherme, muito obrigada. Foi realmente muito boa a exposição. Vou mandar no chat aqui agora. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a gente vai abrir para pergunta agora, gente. E aí, enquanto vocês vão se inscrevendo, aí eu vou falando. Eu fiquei pensando, assim, para mim, a ideia de objeto A é muito importante para eu ter entendido, sabe, o sintoma, porque eu lembro que ela foi explicada para mim numa aula da psicanálise, acho que psicanálise 2, que foi dado um exemplo sobre um paciente que todas as namoradas que ele tinha, ele falava que tinha um olhar oceânico, sabe? E aí isso ficou muito marcado em mim, porque eu vejo o objeto lá exatamente assim, um olhar oceânico. E que é uma coisa assim, completamente abstrata, né? A gente não sabe como que seria esse olhar, o que isso significa, mas que está ali e que molda os sintomas que a gente tem, né? Que a gente vivencia, que a gente cria. E eu entendo também muito sintoma como um efeito de rompimento de barreira, sabe? No caso, a barreira mais interna nossa, né? Não só uma barreira física, mas uma barreira interna mesmo. E eu fico pensando assim, tem muitos tratamentos, principalmente na medicina, que a gente procura eliminar, né, o sintoma, ele cortar da raiz, e como se isso fosse resolver, assim, em alguns dos casos. E como é que fica o desejo ali, né? Como é que fica esse olhar oceânico quando você tira uma das formas dele se expressar, né? Fico pensando nisso. Pô, bem legal você se lembrar desse exemplo aí também, né? Porque eu acho que ele transmite muito, né? Assim, né? No âmbito de que ele sugere mesmo um grau de abstração, né? Assim, provavelmente tantos olhares oceânicos serão pensados aqui quanto o número de pessoas presentes nessa sala aqui, assim, né? Parece que todo mundo entende isso, né? Assim, e no entanto, quem de nós é capaz de compartilhar essa imagem aqui, né, gente? Do que é um olhar oceânico aí também, né? Se aparecesse uma imagem nesse momento aqui nessa tela, provavelmente essa unanimidade de reconhecimento abstrato que a gente tem, ela se perderia, né? Alguém diria assim, para mim não. O outro diria, não, para mim é. Para mim é mais ou menos assim, né? Então, quando isso ganha uma forma empírica, né, gente, a gente percebe como que a coisa está no nível do significante mesmo, né? Esse é um espaço onde a gente partilha, né? Algo do afeto que se traduz parcialmente, né? Assim, nessa experiência, mas é bem isso, né? Assim, esse elemento de repetição, alguma coisa que aparece ali quase como assim sustentáculo dessa estrutura de fantasia, né? Assim, que o sujeito reconhece assim, né, nessa repetição sintomática de escolhas, né? E é muito legal também pensar, gente, como que a palavra sintomático aqui, ela ganha vamos dizer assim, um ar mais poético, né? Eu não estou aqui, gente, querendo negar a dose, talvez, assim, né? E o caráter de sofrimento mesmo, que eu acho que frequentemente está articulado à experiência do sintoma, né? Sem dúvida nenhuma que o sintoma e muitos sintomas, assim, trazem muito sofrimento, né? Mas eu acho que o cuidado do Freud era esse também, assim, né? Que tem uma região ali também, né? Assim, onde
essa relação ao sintoma, ela é também, talvez, o ponto onde alguma coisa da própria experiência da criação pode acontecer, né? Assim, ou às vezes um ponto também assim, né, no qual o sujeito se espelha também assim para se perceber um pouco melhor, né, na sua condição. Então, não sei, achei bonita essa lembrança sua aí também, sabe? Acho que ela vai bem nessa direção, sabe, assim, né, de um carinho com o sintoma, né, que eu acho que a psicanálise vai ter, enfim, né? E que não é assim, né, necessariamente em todos os espaços de cura ou de tratamento, né? Eu não acho que é só na medicina, sabe, gente, assim, que às vezes o sintoma ele é atacado de uma maneira muito avassaladora, como se ele fosse o mal a ser suprimido, assim, também, assim, né? Como se tivesse essa ideia de cura como restauração de um estado anterior de saúde não disfuncional, né? Assim, na psicologia também eu acho que a gente tem, né? Assim, mais ou menos disfarçados, né? Assim, muitas vertentes também, assim, né? Bastante apressadas nessa relação com os sintomas, sabe? Né? Gente, está aberto para perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Oi, gente, tudo bom? Oi, Guilherme, Uranis. Sempre que alguém fala para mim sobre servir do sintoma, eu fico com um trenzinho, assim, uma pulga atrás da orelha, assim. Porque, assim, eu penso em final de análise, e aí o que eu penso, que eu tenho conhecimento, de casos que alguém vira no final de análise e faz um livro, e aí termina a análise, uma coisa assim, meio concreta, sabe? E aí eu fico pensando em outros jeitos, assim, disso acontecer. Obviamente é subjetivo, singular, né? Mas, não sei, você pode me dar alguns exemplos? Eu acho assim que eu ficaria um pouco nesse campo, assim, Beatriz, que você está colocando, né, assim, da gente ter um certo cuidado de não estereotipar isso muito aí também, né, assim, como se primeiro, assim, né, de criar quase como se fosse um certo ideal aí também, assim, do final da análise, assim, como um ponto de uma certa iluminação, né, em que você reconhece alguma coisa, faz uma grande descoberta, assim, também, né, assim, e, consequentemente, isso produz uma obra, né? Eu não sei, eu acho que talvez seja assim, né? Assim, frequentemente, talvez seja interessante pensar isso na própria experiência dos analistas também, que às vezes se preocupam em tentar formalizar os seus finais de análise como uma maneira de insistir na transmissão da psicanálise, né? Assim, de pensar um pouco na maneira pela qual, né? O olhar oceânico, sei lá, se transformou em alguma outra coisa no nível da partilha social, né? Mas às vezes a gente não precisa de um livro para isso, né? Às vezes basta enunciar, né, assim, essa expressão que de algum modo essa dimensão, vamos dizer assim, de laço, ela acontece, né? Agora, eu não sei, assim, eu fico sempre um pouco reticente, sabe, em relação a essa coisa um pouco dos exemplos, né, assim, porque acho que o risco é um pouco exatamente esse que você apontou, né, assim, a gente tomar a produção de um objeto muito singular, assim, também para um sujeito, como, assim, como se isso fosse dessa ordem, de uma solução que, no final das contas, acaba se apresentando quase como uma solução universal ou uma solução ideal, né? O Joyce tinha uma expressão, né? Na verdade, assim, essa expressão não é nem do Joyce, né? É do Beckett, assim, também, né? Assim, de uma peça dele que eu já vi replicada em alguns textos analíticos, assim, também, né? Assim, onde ele termina uma das suas obras com essa ideia do fracasso, dizendo assim, fracassar, 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 fracassar melhor, né? Assim, pode ser que o que quer que seja esse ponto ao qual a análise conduza, né, assim, talvez ele tenha a ver um pouco assim com essa ideia meio paradoxal de fracassar melhor, né, assim, no sentido de que o fracasso ele é sempre alguma coisa que inclui o sintoma, né, inclui o Freud usava muito essa metáfora, né, o sintoma aquilo que claudica, aquilo que manca, né, Lacan também fala bastante sobre isso, né, mas assim como um ponto de enlaçamento, né, assim, como um ponto de conexão com a vida, um ponto de reafirmação talvez, né, assim, do fato de que por mais singular, né, que seja a minha forma de sofrimento, a minha forma de existir, ela ainda assim, né, assim,
têm uma destinação ao outro, né? Então, o que eu acho interessante reter sobre a ideia do livro aí, sabe, Beatriz, talvez seja menos o conteúdo aí também, assim, né, do livro, que nem sempre sensibiliza as pessoas, né? Às vezes a gente vai, não sei se aconteceu isso com você, já me aconteceu isso algumas vezes, né? Eu vou ali ávido ao ler um relato de um final de análise e, assim, nem, não fico, assim, tão impactado por aquilo, assim, né? Assim, aquilo não me sensibiliza a ponto, né, assim, de eu ter essa sensação de um grande acontecimento, né? Me dá essa sensação que talvez aconteceram muitas coisas muito importantes naquele processo, assim, né? E que só o sujeito e o analista vão saber ali, porque diz respeito a elementos muito singulares, né? Mas a ideia de que isso resulte num livro, assim, no sentido de um objeto que circula, né? De um objeto que eu produzi, né? Assim, e que eu partilho e que eventualmente pode engendrar, assim, né? Aspectos do enlaçamento com o outro, isso eu acho interessante pensar, né? E aí a gente poderia pensar tantas outras experiências de partilha, assim, né? Do engajamento no trabalho, no amor, enfim, assim, na criação artística, né? E que eu acho que vão um pouco nessa direção, talvez, de uma certa disponibilidade do desejo ao laço, né? Assim, ao enlaçamento, né? Esse ponto eu acho ele importante, né? Porque tem um lado importante de pensar, né? E aí tentando aproximar a sua pergunta do tema de hoje, que é o sintoma, né? O sintoma às vezes ele é muito segregador, né? Há sintomas que podem ser profundamente segregadores aí também, assim, né? O sintoma, ele segrega, não no sentido, assim, necessariamente do preconceito, né? Assim, mas ele isola, às vezes, o sujeito, né? O sintoma pode ser uma forma, assim, de adesão a um objeto que a gente não partilha com ninguém, né? Ele pode ser uma prática da qual a gente se envergonha, né? Ele pode ser um objeto tão potente assim também que não deixa nenhuma disponibilidade do sujeito para nenhuma outra coisa a não ser para aquilo, né? Então ele pode ter esse efeito assim também assim muito segregador assim de produzir um certo efeito de isolamento, né? Então quem sabe, né? Assim, quando uma análise caminha para o seu, né? Para o seu desenlace, esse efeito criativo aí talvez assim, né, ele possa significar, quem sabe, um certo esvaziamento, né, da dimensão segregadora e uma certa valorização do elemento de laço assim também, sabe, assim, de encontro, enfim, né, assim, de afeto, né, que essa situação possa produzir. Eu tenderia a caminhar mais por aí, sabe, assim, me precavendo um pouco talvez assim dessa coisa mais da exemplaridade aí, assim, também, sabe? Tem um livro bem interessante sobre isso, é um livro antigo, né? Eu lembrei agora de um exemplo de um livro, assim, que eu acho que vale mais a pena. Um livro do Gerard e da Dominique Miller, que se chama Psicanálise às 18h15, né? Então, ela conta uma história, são várias pequenas vinhetas clínicas, assim, também, né? Que narram a história, né? Assim, de análises em poucas páginas. E tem um caso clínico específico, assim, também, onde há um significante que aparece no curso da análise. E esse significante é devoradora, né? Então, assim, essa pessoa chega na análise muito voraz, né? É uma história de uma mulher, né? Então, assim, ao longo dessa análise, esse significante vai se deslocando, assim, devoradora literal, assim, também, assim, bulímica de alimentos, né? Depois devoradora de homens, depois devoradora de livros, depois devoradora de mais um monte de coisas. Os objetos vão intercambiando, mas essa voracidade vai aparecendo ali, assim, também, né? Até que no final, assim, né, assim, algumas dessas soluções eram muito mortíferas, traziam um alto grau de sofrimento e de risco, inclusive, né, também. E é um momento onde a coisa migra, vamos dizer assim, para uma outra forma de relação ao corpo, né? Assim, então, agora eu não me lembro exatamente assim, qual é a situação específica, né? Eu li isso há bastante tempo atrás, mas eu acho que ela se torna uma espécie de uma atleta de esportes radicais, assim, também, né? E esse é o momento onde ela termina a análise dela, assim, também, né? Assim, e o analista faz esse comentário, assim, também, né? Que naquele momento isso tinha um efeito muito vitalizador, ela era uma pessoa muito agregadora, tinham muitos grupos que praticavam essas coisas juntos, assim, também, né? Mas uma coisa que nunca foi eliminada era essa dimensão do risco, né? Então, de vez em quando, ele tinha notícias que essa pessoa estava, sei lá, assim, no pico do Himalaia, no meio de uma tempestade, né? Assim, ali fazendo o que ela gostava de fazer, sentindo um pouco essa adrenalina da voracidade, né? Mas um outro caminho aí, assim, também, né? Assim, talvez um caminho pelo qual valesse a pena morrer, né? Assim, e não, né? Assim, outros, né? Assim, que haviam sido percorridos antes, onde a morte estava muito perto, né? Mas ela certamente teria sido um acidente muito indesejado de percurso ali também, sabe? Né? Bia, você quer fazer algum comentário? Tá, eu vou ler aqui o comentário da Sônia.
Ela falou assim, que pensa que clinicamente é importante capturar o lugar e a função do sintoma para o sujeito. Como disse Clarice Lispector, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. E o João quer fazer uma pergunta. Pode falar, João. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Guilherme, pela exposição. Né, eu estou no quinto período de psicologia, começando agora com psicopatologia, então essa questão do sintoma é muito conversada, né, muito debatida, e a gente vê exatamente essa dimensão, né, que não é aquilo que tem que ser eliminado a todo custo, né, ou então que é passível de uma interpretação quase que assim, alguma coisa que decifra mesmo, e como que o sintoma ele realmente faz essa função muitas vezes de um laço ali, né, de um tipo de amarração que muitas vezes até sustenta o sujeito. E nessa semana eu comecei a ler um texto, assim, em outro contexto, na verdade, mas que chama O Inconsciente é a Política, né, relacionando um pouco com essa parte da política e tal. E me lembrou bastante, porque eu tinha lido, tipo, ontem, assim, foi muita coincidência, que eles estavam fazendo nesse texto, na verdade foram algumas conferências, né, são as transcrições, e aí discutindo um pouco do que seria a subjetividade em Lacan, né, falando um pouco da subjetividade como oposição mental ou uma rede de aliança simbólica. E isso eu acho assim que se aproxima muito, né, e é falado disso, que não está muito longe do que a gente diria, né, assim, essa noção de subjetividade, a noção do próprio sintoma. É, porque, assim, a subjetividade, né, no texto também colocado, ela precipita de uma certa vontade, de uma certa organização. E o sintoma, ele não deixa de ser isso, né? E isso, assim, encaixou muito com o que eu estava lendo, eu gostei demais, porque o sintoma também é uma forma de fazer esse enlace com alguma coisa ali que foge da possibilidade, né, ou da rede mesmo simbólica, das cadeias significantes, e é uma forma meio própria, assim, e a subjetividade também ela não deixa de ser isso necessariamente, mas ela caminha, ao meu ver, pelo menos, muito mais no caminho dessa invenção, dessa criação. Então, assim, eu achei muito rico isso, Guilherme. Muito obrigado. Legal, João, obrigado. Obrigado também, assim, pelo seu comentário, pelo seu interesse aqui, né? Uma coisa que eu acho interessante que a gente observa também, assim, né? Como é que essa coisa a nomeação social do sintoma, ela produz formas de laço muito singulares aí também, né, gente, assim, né? Eu acho que isso se exponencializou muito também, assim, né, com esse universo, talvez, assim, né, digital. Grupos de tudo quanto há, né? Assim, né? A gente pode pensar vários sintomas hoje, assim, onde a gente pode imaginar um grupamento, assim, né? Assim, sei lá, das pessoas que jogam LOL mais de 5 vezes por semana, assim, também, né? Então a gente pode ir pensando, assim, né? Tantas alianças aí também, assim, né? Que vão sendo produzidas a partir de modos aí também, assim, que são designados sintomáticos aí também, assim, de funcionamento. Eu acho que são espaços onde as pessoas podem buscar e talvez elas podem, inclusive, encontrar coisas muito interessantes nessa convergência, talvez, assim, né, de narrativas que engendram a predileção pelos mesmos objetos, né, ou formas de gozo, né, mas vai ter sempre alguma coisa que vai faltar, né, gente, um pouco nesse lugar, né. Talvez haja sempre um ponto aí também, assim, muito singular, né, que dificilmente vai ter espaço, talvez, assim, né, nessa partilha, vamos dizer assim, né, um pouco mais codificada de quais são as características assim do sintoma. E uma outra coisa importante pensar, que frequentemente alguns desses grupos vão se tornando um pouco normativos assim também, né? Espaços também assim de formação de cartilhas também assim, né? Como agir, como não agir, o que fazer, o que evitar, né? Assim, como controlar. Então, acho que sem desautorizar, né, assim, a riqueza que esses espaços possam conter, né, eu acho que talvez o que vai faltar neles, e que talvez seja uma aposta que a psicanálise vai fazer, né, é que tem sempre algum ponto ali também, assim, né, que revela do sujeito alguma coisa que talvez ele tenha dificuldade de partilhar. Porque está nesse nível também, assim, né, de uma sutileza ali significante, que entra nesse arranjo complexo, né, e que eventualmente só numa análise mesmo ali também, assim, e às vezes depois de bastante tempo de análise, vai aparecer, né, assim, vai surgir. Laura, pode falar. Ei, gente, boa noite. Obrigada demais, professor, pela fala.
Eu queria fazer dois comentários, assim, breves. Eu acho que vai um pouco de encontro com isso que você estava dizendo agora, assim, com o comentário do João e tal, mas um pouco sobre essa virada, assim, né, do sintoma para esse estatuto de acontecimento. Não sei, eu fiquei pensando, assim, nessa importância de deixar esse espaço para, tipo, só uma aproximação discursiva, assim, porque eu fico pensando até, não sei, assim, em tempos de muito, sei lá, DSM e 1 milhão de termos diferentes para designar não só transtornos, mas sintomas em si mesmo, né? Eu acho que não é raro, assim, sei lá, as pessoas se desesperarem um pouco de não saber descrever o que é que elas estão sentindo, o que é que está acontecendo, assim. Eu acho que é precioso, assim, deixar um pouco aberto isso, para essa aproximação só, né? E um outro é que eu me lembrei, assim, quando vocês estavam falando sobre essa relação, assim, entre objeto A e sintoma, que eu lembrei daquele texto, A Psicanálise, a Arte, o Século, do Weichmann, eu acho. Ele fala sobre um quadro do Malevich, que acho que é tipo um quadrado preto no fundo branco, quadrado branco no fundo preto, não sei. E aí ele escreve assim que não é um quadro sem nada, né? Mas é um quadro com nada, que é meio que a ausência em si representada ali, assim. Aí, não sei, me veio um pouco isso, assim, nessa discussão um pouco sobre essa criação do sujeito a partir desse nada, assim, né? Uma criação de fato, assim, a partir enfim, dessa ausência, desse furo, desse nada, assim. Mas é só isso, meus comentários. Muito obrigada. Ô, Laura, obrigado também, assim, pela presença, pelos seus comentários, assim, eu acho que eu que dei uma travadinha aqui no final, assim, na hora que você estava falando ali sobre essa coisa do quadrado negro, assim, também eu perdi só o finalzinho da sua fala, se você puder repetir para mim, assim, também o que você falou no finalzinho. Porque ele escreve que é isso, assim, né? Não é um quadro sem nada, mas é um quadro com nada, né? Que é meio que a ausência pintada, assim, né? E aí me lembrou isso, assim, quando vocês estavam, né, discutindo sobre essa relação entre objeto A e sintoma, desse quadro como meio que uma representação um pouco disso, dessa criação do sujeito, né? Algo criado assim mesmo, que a partir dessa ausência, assim, do nada, né? Eu achei interessante essa parte que você estava dizendo, eu acho que essa dimensão do acontecimento, né, no Lacan, ela tem muito esse efeito, sabe? Assim, de deixar um certo espaço aberto também para a nomeação da forma como o Lalang afeta diferentemente cada corpo, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Assim, essa ideia de que o ser falante, bom, a gente talvez se sustente, as cordas que nos sustentam, talvez elas nos sustentem nos mesmos lugares, né? Mas elas ressoam de maneira muito diferente para cada um de nós, assim, também, né? E a maneira como a gente vai acessar, nomear, designar isso, ela vai se dar em ato mesmo ali também, assim, né? No processo da análise, assim, né? É um ponto que eu pessoalmente gosto muito de valorizar, gente, assim, a análise enquanto um processo, assim, também, sabe? Sem mitificar muito também essa coisa do final, assim, como se fosse ali o grande acontecimento, assim, né? Eu acho que a análise, ela é um grande acontecimento enquanto ela dura, assim, também, né? E não necessariamente só uma coisa voltada para o final. Em relação ao quadrado negro, assim, né? De fato é esse cara, né? O Wasman, né? Assim, que escreve um longo tratado, o livro chama Objeto do Século, né? Onde ele discute esse texto, né? É um texto pelo qual eu passei, assim, também, porque eu fiz uma pesquisa uma vez aí também, em que eu me interessei bastante por esse artista, pelo Malevich, né? E é interessante, depois vocês podem dar uma conferida, gente, a obra do Malevich é toda colorida. Quando a gente vê o quadrado negro num museu, assim, também, né, assim, ali, é um quadro centenário, né, 1917, se não me engano, né, que ele foi pintado, né, a gente fica um pouco assustado, assim, porque ele não parece que ele não combina muito com o artista, né,
O Malevich era um suprematista, assim, também, né, que usava cores muito sutis, né, então os quadros dele são formas geométricas, assim, também com umas cores, lembra um pouco umas coisas do Kandinsky, assim, também, assim, né, assim, aquela leveza ali também, assim, né, das cores, das formas geométricas, que ele vai conjugando, assim, também, explorando uma coisa um pouco da dinâmica espacial, meio uma tentativa de uma representação um pouco tridimensional, mas um certo balé das cores ali também, né. A sensação que eu tenho, assim, né, assim, e é interessante, né, porque foram feitos alguns estudos sobre o quadrado negro aí também, depois que ele apareceu na arte como um certo objeto A aí também, assim, né? Como aquele objeto irrepresentável, né? Que ele era muito mais da ordem, vamos dizer assim, da saturação do que do vazio, sabe? Né? O quadrado negro parece que ele resultou muito mais assim dos rabiscos que o Malevich foi fazendo em cima das coisas, ele foi saturando a tela de elemento até chegar o momento que não era possível representar mais nada. Então, parece que a provocação é menos a supressão, né, assim, da tela, e essa tela negra representando um vazio abstrato, assim, também, né, e mais, assim, esse ponto de representabilidade é que a gente chega na medida em que a gente acrescenta alguma coisa, né? Então, percebe? Talvez ele seja mais a expressão de um silêncio ao qual a gente chega depois de passar por muitas cores, né, assim, do que a ausência estruturante, né, assim, da nossa relação à gramática visual, ao universo dos sentidos, assim também, né? Um dos estudos que foram feitos aí, assim, né, como a técnica fotocrômica sobre o quadrado negro, mostraram isso, assim, que por baixo dele tinham muitas rasuras, né? Então, que provavelmente, assim, a partir de um certo momento, a tela preta, né, ela veio como uma tentativa mesmo, assim, né, assim, de representar a impossibilidade de representar, né? A saturação total de um espaço representativo, né? Bom, não sei em que medida também a gente pode aproximar isso ou não dessa experiência do inconsciente aí também, assim, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma que as análises também conduzem a esses lugares, né? Um momento, como o Freud fala, que a gente chega no umbigo ali também, assim, do sonho, né? Onde está tudo escuro, a gente não consegue mais, assim, acesso ao que quer que seja e que possa ser, de algum modo, visualizado, né? Então, eu acho essa imagem do quadrado negro bastante inspiradora, assim, também, né? Mas o que eu acho interessante é que quando a gente pensa na inserção dela na obra desse artista, né, assim, ela parece que é esse elemento recalcado do sintoma, né? Um ponto que não aparecia, o que é sintomático, né, assim, visualmente na obra do Malevich, é a leveza das cores, as formas geométricas, enfim, né? E o quadrado aparece quase como uma coisa meio, uma exceção, né? Mas quem sabe, né, assim, um subtexto aí também, assim, né, desse esforço de levar a representação para lugares aonde ela não havia chegado, né, assim. Essa primeira metade do século XX na arte tem bastante a ver com isso, assim, né, com essa tentativa de quebra da figurabilidade, né, assim, e de esforços miméticos aí, assim, né, que rompem os nossos paradigmas visuais aí mais, assim, retinianos, do que a gente vê, do que a gente representa, enfim, né, a abstração na arte, ela tinha uma presença muito forte nesse momento, né. Bom, não sei, gente, já estou viajando aqui também, mas obrigado, Laura, pelo seu comentário aí também. Assim, né? Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Então, acho que a gente pode dar uma finalização, assim, caminhar para o final. Mais uma vez, Guilherme, muito obrigada, assim, pela conversa que a gente teve hoje. Foi muito boa, sabe? Foi muito expressiva. Eu acho que a gente explorou muito bem o tema do sintoma, o histórico. A gente agradece mais uma vez você estar aceitando o nosso convite e sua participação, viu? E obrigada a todo mundo também que deu uma contribuição aqui para a nossa conversa. No mais, boa noite mesmo para todo mundo. Obrigado, gente. Eu agradeço muito a vocês também, assim, né, pela atenção, pela curiosidade aí também, enfim, né, pela presença, tá? E fico aí à disposição, né, para os de vocês que quiserem depois continuar trocando ideia, esclarecendo algum ponto aí também, enfim, né? Vocês podem me escrever, a gente pode continuar conversando, tá? É sempre um prazer, gente, vir nessas reuniões de vocês, assim. E mais uma vez aí, assim, né, vida longa aí a liga, tá? Vocês dão liga mesmo.
Abraço aí, tá, gente? Valeu. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Obrigado.